Cara, São essa Olímpicos, coisa. Papagaio de Pintem, É, de 2013. é 2013, né? Então. Isso. Cara, então é isso. Tradição é tradição, né? Mas complicado, né? Seria inviável nos dias de hoje. Não dá. É um processo de concepção bem básico, né? De oposição ali, de Mostra assimetria. a camisa, Bruno. Deixa a camisa. Pô, Ele fala, por favor. calma aí, vou pegar. Nossa, eu vou ser bem sucinto, só para não sei quantas você tem aí, mas eu vou ser bem breve em Bem cada um, não breve. tem problema. Então passa para a próxima, Bruno. Não, mas ali, né, nesse caso, só para complementar, é um processo básico que você tem em design, que é de oposição, né? Você trabalhar de forma assimétrica elementos geométricos dentro de um espaço. Aí você imagina a camisa como um grande quadro e aí você equilibra esses elementos opostos, diametralmente opostos, né? Óbvio, era algo muito famoso, muito comum no processo criativo e estético que você tinha no início do século passado. Obviamente já teve a sua força estética, mas hoje em dia seria inviável, né? Eu gosto da maneira como o logo como escudo ou agora me fugiu o nome, o acrônimo, ele é representado. Eu acho bem bacana porque é bem clássico ali, remete muito o período do Art Nouveau e remete muito a essa coisa do Rio de Janeiro do começo do século passado, assim, tem uma poesia ali. Mas só isso. Beleza. Você consegue fixar a sua tela na hora que você mostra a camisa? Pronto, Não, vou né? ficar com ela aqui. Está fixado. Essa aqui é a última que a Adidas fez para o Milan. Tá. Então, já é um dos processos que a Adidas estava fazendo dessa coisa de usar o rapport e você fazer variáveis com as mangas, né? Em detrimento de você usar a manga contínua, como sempre foi, e aí a manga em preto, né? É uma maneira também para você conseguir dar espaço, porque estava acontecendo na Itália naquele momento de você começar já a ter o uso de propaganda nas mangas, né? Principalmente pelos clubes mais tradicionais, e é uma solução gráfica necessária para você fazer a aplicação de contraste. O que me chama bastante atenção, que eu gosto dessa camisa, a parte traseira é algo que, se fosse no São Paulo, os São Paulinos ficariam possessos, que é você tirar a continuidade das faixas na parte traseira, até para obedecer regramentos que estão determinados dentro da UEFA, né? A UEFA estabelece que você consiga estabelecer um contraste entre figura e fundo, e principalmente para os clubes mais tradicionais como o Milan, a própria Juve, clubes que têm listras, a Inter também, né? Essas listras verticais, que é algo bem comum na Itália, acabou que se implementou essa solução. Hoje em dia está uma mescla, você tem algumas variáveis de não ter as listras contínuas de forma inteira na parte traseira, mas não deixa de ser uma descaracterização, né? Ele passa a ser um uniforme alternativo, não é mais o uniforme número 1. Mas eu gosto dessa camisa, acho que ela é legal. A tipografia que eles usavam era uma tipografia bem bonita. Em geral, os clubes italianos conseguem fazer isso bem e dar uma boa legibilidade, principalmente na parte posterior da camisa. Vou pegar aqui que muitos falaram que isso aqui foi uma homenagem para... Sim. Falaram que a Alemanha, quando fez essa camisa, ao Flamengo, até a parte traseira. Sim. The Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft. Cara, que são os nacionais, os homens da nação alemã, os homens, os selecionáveis. Então, você vê que é uma homenagem mesmo, não é uma cor, um regramento que estava previsto na camisa alemã. Em geral, a camisa alemã, até para a gente também que é mais antigo, ela tem o uniforme verde, né? Que remete também a uma outra bandeira que fazia parte das bandeiras alemãs. Mas o que eu gosto muito dessa camisa é principalmente esse detalhe da gola, que remete realmente a camisas do Flamengo do início do século passado. E como era o mesmo fornecedor no período, né? Nessa época, a Adidas também já estava no Flamengo, eles espertamente decidiram homenagear o time que tem maior torcida no Brasil. E essa questão dos botões é algo que também era muito presente na Europa. Então, achei que foi um golaço. Foi muito simpático por parte da seleção alemã. Aliás, eles deram um show ali tirando o 7-1, né? Mas deram um show de
de como se comportar na casa dos outros ali, e faz parte também desse processo de mudança da imagem que a Alemanha tem para o mundo ainda. Eles têm sabido trabalhar muito bem esse relacionamento, né? esse PR, essa relação pública com os outros times. Eu gosto dessa camisa, eu acho que é interessante como proposta de uma seleção, do ponto de vista de se quebrar paradigma, né? Quebrar uma imagem de austeridade, chegar num país e tentar ser o mais amigável possível. Enfim, o comportamento deles foi irrefutável, todo mundo fala disso até hoje, e eles mandaram muito bem fazendo isso. Eu gosto. Ô, Glauco, antes dele passar para a próxima camisa, você falou um negócio importante aí, rapidamente. Foi proposital essa questão dela remeter ao Clube de Regatas do Flamengo nessa camisa? Foi proposital? Foi sim. Okay. Não foi template. Perdão. Não foi Perfeito. template. Não foi template porque você não tinha no provisionamento de template da marca esse tipo de uso de cor alternativa para outros times. E realmente ele apareceu como uniforme surpresa. Tanto é que o primeiro uniforme, eu me lembro bem, eu fiz até um vídeo sobre isso, ou fiz uma matéria na época para Placar, eu não me recordo agora ou se foi para a ESPN, enfim. Mas eles fizeram o uniforme número 1 todo branco. Foi aquela época ali que a FIFA estava querendo implementar aquela coisa do alto contraste, que deu muita polêmica, que eles estavam querendo trabalhar com os uniformes só com 2 cores no máximo. Uniforme lighter e outro darker, e fazer o cruzamento entre os acessórios, né? Entre, como é que fala? Entre calção e meião e entre camisas. Então, achei que foi bem interessante, bem bacana da parte deles, assim, fazer. E foi diferente também, né? Tentaram fazer uma releitura de camisas de sucesso da Alemanha do passado. Bacana. Próxima, Bruno. Opa, já que estamos falando de Alemanha, né? Essa aqui é uma que eu tenho aqui do Bayern de Munique. Sem dúvida. Essa foi bem diferente, né? Essa daí eles fizeram uma proposta de redesign, né? Baseado em uniformes antigos. Essa eu cheguei até a começar a escrever um roteiro. Eu, de verdade, não tenho muito a origem inicial. Eu comecei a buscar a origem até por conta do eixo e a maneira como eles usaram a aplicação até do escudo. Eles usaram uma aplicação maior do que eles tinham feito antigamente. Aí tem sempre o slogan, isso eu acho sensacional. Eu acho que todo time tinha que ter, que esse Mia San Mia, né, que somos o que somos, aí remete à origem da Baviera, que é de onde vem as origens do Bayern, né? Tem quase que uma coisa mais ou menos parecida com o que é a Catalunha na Espanha. Então eles têm essa coisa mesmo da Oktoberfest, da tradicionalidade. E aí, se eu não me engano, essas linhas centrais ali remetiam de alguma maneira, seria uma reinterpretação do uniforme do tirolês, né? Do cara que está usando a roupa da Oktoberfest, mas isso não é uma certeza. Eu comecei a escrever esse roteiro quando essa camisa saiu e acabei não soltando. Então eu careço de mais elementos ali, mas obviamente tem os elementos centrais ali, o slogan do time. Acho que todo time tem um slogan, o Boca tem o dele, que é La Mitad Más Uno. O River também tem isso daí, que é El Más Grande, se eu não me engano. Acho que é isso. Enfim, o Barcelona tem mais que um clube, né? Então, eu acho que é muito legal esse elemento identitário estar presente na camisa e o Bayern faz isso bem. A polêmica e última camisa. Não, calma, tem mais 3 aqui, rapidinho. Rapaz, já estamos com 2 horas. Tem mais 3, é rapidinho. E agora, senhor Glauco? Então, aí esse é o problema dessa coisa do template, né? Que é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos, né? Que é a templataria. É impossível, não tem jeito, por conta de você ter uma demanda logística muito grande. Os caras já estão produzindo uniforme de 2021 agora, enquanto a gente está falando aqui. Você acaba, às vezes, incorrendo em alguns usos que não são muito apropriados. Aí o cara cria uma historinha em cima e tal, mas não faz o menor sentido, né? Eu não consigo reconhecer, fica parecendo um pijama.
E a camisa ela não tem nenhuma história mais. Atrás está escrito o quê nesse Flamengo e parece que são, não sei se são botos ou golfinhos. Acho que são golfinhos por causa do... Não, são botos, da Baía de Guanabara. Por causa da Baía de Guanabara. Então, mas aí Isso. tá. Na real, não é, né? Não é isso. O que acontece? Eles vão lá, pegam uma cor, você tem lá um set de cores, aí ele vai lá, cria uma historinha. Pô, o que a gente pode falar aqui? Vamos fazer alusão ao que está associado ao Flamengo, a Baía de Guanabara. Beleza, vamos pegar quais são os elementos que estão vivos ali e que estão presentes. Legal, os botos são uma parte tradicional da Bahia, tem uma aura romântica que remete ao Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, bababá. Da Guanabara, inclusive, né? Na bandeira da Guanabara do Rio de Janeiro, da antiga Guanabara. Os dois botos. Então. Tem do próprio município, tem, né? Oi? Do próprio município do Rio tem, o brasão tem esses botos. Não, então, aí é a sacada. Pô, a gente tem essas cores aqui. Quais são as cores que a gente não pode... O processo é esse, cara. Estou te falando, na real, aqui é explícito. Tem que ser. Ó, temos essas cores aqui. Quais são as cores que eu não posso usar? Não dá para usar grená por causa do Fluminense, não vou usar predominância de branco com preto por causa que é Vasco, preto e branco também é o Botafogo e tal. Tá aqui, me dá aqui azul. Tá bom, de azul, o que a gente pode falar aqui? Tem o mar. Aqui tem o mar. Mas tem a Baía de Guanabara, legal. E aí você vai produzindo isso. Chegou nessa insight, vai lá, cria um símbolo, um badge, que é barato, printou, tá pronto o conceito. Beijo. É mais ou menos isso. Ou seja, você não aprova essa camisa, hipótese alguma. Não, ela é até bonita. Eu gosto, acho que é bacana, assim, vai. Às vezes, de longe, dependendo do efeito da TV, pode parecer uma camisa meio de pijama. Mas, assim, ela está inserida dentro dos contextos e está integrada ao manual de marca do clube? Não. É uma cor complementar que faz parte da identidade do clube? Não. Beleza, eu posso tentar, tudo bem, vou criar um terceiro uniforme e vou fazer alusão a isso. Mas aí você tem que fazer uma consistência maior, trazer mais elementos, né, e tal. Enfim, é aquela coisa que a gente chama da proposta alternativa, até para o cara poder usar uma camisa assim, ele vai sair com a garota, ou é para uma faixa de público mais elitizada, digamos assim, ele quer sair com a camisa do time, só que ele não quer sair com a camisa do time, ele quer fazer alguma homenagem ali, tá se sentindo Flamengo, tá orgulhoso. Vai para um restaurante um pouco mais despojado, de repente, ou vai pegar alguma coisa, um cinema, alguma coisa do tipo, e aí ele vai lá e é uma alternativa também para essa faixa de público. Então é inteligente, não estamos aqui detonando, mas é algo que é aquele somebody lovezinho que precisa ter sempre. Ô, Bruno. Particularmente essa aqui, você falou que gostaria de desenhar também, eu achei que essa aqui ficou muito bonita, essa aqui do Manchester United. Cara, eu gosto, e gosto sobretudo, sabe do quê? Da ousadia, que é essa coisa que vocês me perguntaram no começo. Essa é diferente, olha aqui, é dentro. Exato, que é você substituir. Antigamente as camisas vinham, eu tenho camisas aqui da marca bem antiga, você tinha 300 etiquetas, né? Hoje em dia você tá tudo estampado até para ela ficar cada vez mais leve. E a disputa é quem é capaz de produzir a camisa mais leve, mais resistente, mais inteligente. Essa é a disputa hoje em dia dentro do processo de engenharia. O que me atrai aqui muito... Atrás as iniciais, né? São as iniciais antigas e tal. Que é nesse espécie de garrote aí, que é um ponto de fixação de tecido diferente, que é onde fixa a camisa mesmo. É aí onde a camisa fica presa e grudada no corpo do jogador, para até evitar de ficar meio solta, como se fosse uma camisa de algodão, como a que eu estou usando, que é onde faz essa trava mesmo, e os outros elementos que travam são os elementos que vêm aqui na parte lateral da costura. Então, a camisa fica meio... Ela fixa, né? Por isso que eu estou falando dessa coisa de ter o torso tutus. Mas o que eu gosto muito dentro do que os clubes europeus fazem, aí que tá, é brincar dentro da paleta que está presente dentro do uniforme do time, é usar essas cores alternativas e pegar tons variáveis, que aqui tem quase um tom de cenoura aplicado sobre azul, e dá um contraste, gera quase que uma luminosidade. E aí é um derivado de vermelho, que é algo que tá presente dentro dos diabos vermelhos, que é a cor do Manchester. Além disso, a aplicação do escudo monocromático, que é algo bacana. Eu acho que eles fazem bem, porque você consegue dar legibilidade, economiza matéria-prima
e ainda assim preserva pontos de identidade que você pode reproduzir. E eu gostei, um dos motivos de eu gostei você... muito dessa cor, desse azul aqui. Achei muito diferente. Fantástica. Então, e aí que vem essa questão da moda também, né? Você pega e você também tem tendências de cores que estão dentro do contexto de cultura popular e que são incorporados como elementos de identidade, né? Ok. Bem, como a gente está aqui, vamos falar da nossa ascendência, essa né? É bem bonita. Aí não. Essa é bem bonita. Eu acho que o trabalho que a Puma faz com a Itália é realmente um trabalho muito exclusivo. Você vê essa questão de trabalhar tipografia, remetendo tipografias mais tradicionais, etiquetas realmente antiquíssimas do começo do século passado. Invoca muito essa coisa que é muito presente dentro da seleção italiana, que é essa coisa da Azzurra, que é essa coisa do heritage, que é muito forte dentro da identidade italiana. Essas duas faixas douradas também me agradam muito, porque dá um contraste interessante. A única coisa, senão, que eu tenho em relação à Puma é a maneira como essa multi-aplicabilidade que até é uma maneira de se defender do monopólio e dos regramentos e impostos, mas eu acho que é too much, acho que desvaloriza um pouco o símbolo da Puma. Eu estou mostrando porque eu lembrei quando você falou quando você deu a entrevista da placar, da jaqueta, né? Exatamente. Mas essa camisa é linda. Você vê que assim, a tipografia é customizada e a Puma faz tipografias, para mim, são as mais bonitas. As mais bonitas tipografias são da Puma. Eu acho. E as mais ousadas. Esse escudo aqui já é aquele novo? Já, né? O escudo não, já é o velho. Esse é o antigo. O novo já está mais orgânico. Mas você vê que tem esses frisos com um tecido um pouco diferente que remetem a frisos mais antigos das camisas italianas, que são aquelas camisas mais clássicas ali, com tecido meio... naquela transição de algodão, tecido de alfaiataria, né? Fica com esses frisos, quase como fosse uma risca de giz aí, e aí remete à moda italiana, né? Os caras aí pensam em cada detalhe. A Puma faz um trabalho bem, bem bacana para a seleção italiana, bem importante mesmo. E por que a Puma só faz camisa para gente magra? Eu, por exemplo, estou gorda agora, não estou nem podendo usar essa camisa. Então, esse é um problema que a marca precisa equacionar. Na real, o que a gente está sempre com a marca na mão é que, assim, até por modelagem e para se distinguir das principais concorrentes, eles adotaram essa premissa da camisa estar colada ao corpo do atleta e que virou mesmo uma identidade, né, de marca importante. Na Copa de 14 aqui, quando a gente teve a Copa no Brasil, era uma febre. As meninas também iam para o estádio, adoravam ver os caras com a camisa toda coladinha e tal. Enfim, só que ela precisa também atender uma faixa mais heterogênea de torcedores, né? Uma faixa mais global de torcedores para dar vazão a essa diversidade que a gente tem de biotipos físicos e tudo mais. Então, acredito que a marca já esteja trabalhando melhor nesse radar. Obviamente, pegar a camisa de atleta para nós hoje em dia não é algo muito recomendável. Bacana. Bruno, só para terminar, essa aqui, até que eles falam que foi uma homenagem, foi escolha do torcedor, essa manga, né? Essa daí remete à história, né? Que o Flamengo foi amarelo e azul na fundação. Exatamente. Ele foi amarelo e azul na fundação, tem essa coisa do heritage, e aí, no caso, era uma homenagem também ao Maracanã, né? As novas arquibancadas do Maracanã para a Copa. Então, aí como um uniforme alternativo e porque invoca diretamente relacionado à história do time, eu particularmente acho bacana como ação. Olha a diferença do escudo dela para o que você está usando hoje em dia. É absurda. Pode parecer que não, mas, a evolução é muito... É gritante. É gritante. É gritante. Olha isso. Olha o tempo que você demora para reconhecer o símbolo. Olha como o símbolo ficou mais limpo hoje em dia, mais bem resolvido, mais bem equacionado. Então, assim, eu gosto dessa camisa. Eu acho que essa camisa, assim, sofreu críticas até equivocadas nesse sentido, porque você está falando diretamente... Aí ele tem propósito de processo, porque você está invocando realmente a essência, né, o heritage da ancestralidade do time. A fonte é ruim, a fonte não é boa, ela é de difícil legibilidade, é um desenho um pouco mal solucionado, mas, enfim, era um desenho que estava
dentro do contexto da época que estava ali e tal. Mas se você comparar, obviamente são projetos diferentes, propostas diferentes, mas não dá nem para você comparar a qualidade, por exemplo, da fonte que você apresentou da camisa da Itália com essa. Nem comparação. Então, para você ver como o design é importante, olha a diferença de legibilidade, de equilíbrio, de beleza, enfim, de mesmo funcionalidade para a camisa funcionar tanto no estádio quanto pela televisão. Então, isso tudo o criativo tem que ter em conta quando ele está concebendo o projeto. Né? Beleza. Bruno? Calma aí. Agora eu vou abusar. Não, aqui. Não, a última. Agora é a última. Essa aqui é que chamava Flamangueira. Flamangueira. Eu lembro disso. Faz o quê? Uns 2 anos, 3, foi? Por aí. Então, assim, que nem a fonte, assim, era uma tendência também, eu já não gosto tanto. Essa fonte assim, é diferente, né? Com esses chanfros e com essa extrusão 3D para fazer uma volumetria e tal. Mas aqui no caso, por exemplo, uma coisa que me incomoda nessa fonte é o fato dela ter o outline, ou o contorno muito grosso. Não precisa, porque você já tem um contraste importante quando você tem a aplicação do branco sobre o vermelho, você tem alto contraste. Mas por que ela está grossa assim? Porque se fosse mais afinado, você não conseguiria ter isso daí no transfer. Então, ele fica com um desenho um pouco grosseiro. Você não conseguiria ter o acabamento de detalhe do transfer como você tem, por exemplo, na caixa, que ele precisa ter essa coisa mais engrossada aí. Você entendeu? Até para esse caso, a caixa, eu tenho o manual de marca da caixa, nessa época aqui, eles não precisavam ter feito esse outline. Era só aplicar a caixa em branco com o laranja ou, de repente, o X em preto, estava resolvido o problema. Não precisava você ter uma cor a mais aí. Mas a proporção é algo que eles sempre souberam aplicar legal, porque o manual de identidade do banco, ele é um manual bastante vasto e bastante flexível. Você tem muitas variáveis de aplicação da marca e que também davam liberdade para os designers criar. No caso do Mangueira, é legal, de novo, porque invoca essa coisa de ancestralidade e tal, e que está dentro do contexto ali regional, mas a parte de estampa eu acho meio duvidosa, assim, porque você não consegue ter a percepção da estampa no jogo, no estádio. Você só consegue ter a percepção pronta, e aí a camisa fica meio estranha, fica meio descaracterizada, fica meio sem identidade. Até porque eu esqueci de mudar a câmera para mim aqui, ó. Só o pessoal ver. Eu lembro dessa camisa, foi até o pessoal me perguntou, eu estava no começo do canal ainda, eu acho. Depois que eu lancei o canal e falei sobre o Flamengo, eles vieram me perguntar nos comentários, o que você acha dessa? O que você acha dessa? Porque é muito comum, depois que eu lanço uma análise sobre determinada camisa, algum torcedor trazer alguma camisa que eles gostam ou alguma que eles não gostam, até para poder saber o que eu penso a respeito. É bem legal que fica uma troca, que nem a gente está tendo aqui. Essa troca que a gente está tendo aqui é uma troca que eu tenho por escrito com o pessoal lá do canal. Eu preciso até fazer uma live, nunca fiz uma live. Agora a gente vai chegar nos 40 mil. Eu vou aproveitar e vou fazer uma grande live lá com tempo para a gente poder fazer esse tipo de conversa que a gente está fazendo aqui. Vai fazer uma rave, não é nem uma live. Essa vai ser longa. Bruno, por favor, faz a sua... Nós temos só mais 2 perguntas, agradecendo demais o seu tempo, Glauco. Eu sei que nós estamos abusando, né? Eu espero que daqui a um tempo você volte. Não, você é muito generoso, muito educado, né? Mas a gente já abusou demais de você. Você é uma pessoa extremamente ocupada, eu sei que você acorda muito cedo, né? Mas a gente só tem mais 3 perguntinhas, coisa rápida. Bruno, sua pergunta, por gentileza. Vamos lá. Inflacionou. Primeiro você falou 2, agora falou 3, pô. Não, são 3 perguntas, perdão. Então, eu vou fazer até uma pergunta que assim, eu vou falar como eu sei como funciona no Flamengo, tá? No Flamengo, essa camisa aqui, ela não foi apresentada fisicamente. Ela foi levada um modelo que você vê na tela. Você não tem a percepção como vai ficar, entendeu? E eu já comentei até com o Pascoal antes, até falei, por exemplo, se levar uma figura lá no conselho, eu que agora hoje estou no conselho, eu vou votar contra. Pode ser a mais linda que for na imagem. Qual a dificuldade de uma empresa de material esportivo
levar um protótipo que seja para ser exibido lá, para ser aprovado? Então, nesse caso é até estranho, dificuldade nenhuma. Obviamente que nesses processos aí de definição, quando você está criando um projeto como é uma camisa, às vezes parte do próprio criativo ou da própria empresa, e isso é bem delicado, porque é muito complexo, você tem algumas pessoas que são as responsáveis pela decisão. Então, provavelmente deve passar pelo presidente, algum diretor de comunicação e, sei lá, mais 2 ou 3 ali conselheiros que são mais próximos e que estão integrados a essa questão. E, assim, por que isso é tão complicado? Porque, assim, isso eu vivencio todos os dias. É muito complexo você submeter algo desse tipo com o tempo que se tem para produzir. Estou falando especificamente da camisa, não estou falando do escudo, tá? Porque é algo que é mais longo, está mais bem embasado, está mais bem defendido, e você tem um processo logístico que você tem que atender também. Se você for submeter a todo mundo que for emitir uma opinião a respeito, cara, você não vai fazer nada nunca, porque são muitos pontos de inflexão, cada um tem uma visão de mundo, cada um tem uma referência. Então, neste caso especificamente, eu acho que é mais saudável você ter poucas pessoas ali, obviamente, que são responsáveis por isso e que vão segurar a bucha, o ônus e o bônus, mas que estão ali trabalhando seriamente, trabalhando dentro de um conceito para se chegar dentro de um produto final que seja adequado ao que é a identidade do clube. Então, nesse caso, eu acho que assim é mais saudável sob o ponto de vista criativo, porque senão a coisa não avança. Por outro lado, uma vez estando aprovado pelo presidente, por quem quer que seja responsável por isso, aí eu acho válido que se submeta à apreciação dos conselheiros e tudo mais. Beleza, você pode até colher opinião, mas já foi aquilo. Você entende o meu ponto? Mas, porque senão você não só para te explicar lugar. como é feito lá, tá? Só para te explicar. Tá. Primeiro, ele passa por uma comissão de uniforme para poder ver se ele atende todo, como que você acabou de falar, o manual. Questão estatutária é o manual de imagem. O manual do uniforme. Sim. Sendo aprovado, aí que vai para o conselho, para os conselheiros verem e aprovarem se a camisa está ou não. Entendeu? Ah, entendi. Não, eu sei, aí nesse caso, acho que aí se funciona dentro dessa metodologia, e aí até te agradeço você ter me corrigido, se funciona dessa metodologia, eu acho que é sempre melhor você ter o produto disponível. É que às vezes nem sempre ele está disponível exatamente porque ele precisa passar por esse crivo. Então a empresa às vezes não quer, imagino eu, não quer despender esse investimento, porque tem muito tempo de investimento, não só de massa encefálica, mas também de produção, para você chegar com um protótipo e ele ser vetado. Então, é mais barato, mais econômico, mais inteligente você chegar com um 3D, com uma planificação 3D, com um desenho chapado também, para você conseguir mostrar o que vai ser mais próximo do real, e aí você estando validado, você entrar no processo de produção. Acredito que seja por isso. Ou seja, no frigir dos ovos, Bruno, é custo de se produzir alguma coisa no material próximo à camisa. Exatamente. Usar exatamente esse tecido, né, que é o dry fit, né? Ou exatamente. Não, o Climacool, né? Climacool, pegar um Climacool, isso é sublimação, não é? Por exemplo, isso aqui é sublimação, não é? Exatamente. É feita a sublimação e levar lá os 3 modelos para o conselho dar uma olhada. Ah, não gostamos das 3. Volta para o estúdio, né? Na prática, não reprova. Mas eu acho que é algo que eles poderiam levar, entendeu? Porque você está aprovando, você não está vendo que você está aprovando na verdade, porque é diferente você ver na imagem e você ver pessoalmente. Quando eu vi a primeira imagem dessa camisa, ela não me agradou tanto. Aí, quando eu vi pessoalmente, eu vi que esse vermelho aqui não destacava tanto quanto aparece no vídeo, entendeu? É outra coisa você vendo pessoalmente. Não, isso é um fato, O ideal é realmente, como eu falei, você ter o protótipo. Mas na impossibilidade, hoje em dia, até com os 3Ds que são possíveis de ser feito e tal, com o tipo de tecnologia que a gente tem disponível, dá para chegar o mais próximo possível. Então, assim, dá para provar com 80% de certeza. Obviamente que você vê a camisa no vídeo,
ela vai mudar porque é luz emitida. Quando você está vendo ela no teu corpo, ela é luz refletida. Seja luz artificial, que é o ambiente que a gente está agora, ou seja luz solar. Então, até aspectos de percepção de cor vão mudar. Como você bem citou, essa questão do vermelho, ele realmente fica mais amainado, né? Mais integrado. Ele dá um destaque, mas não berra. Ficou bem bonita essa solução. Essa camisa realmente eu gostei bem. Eu fiz um vídeo sobre ela, eu gostei bem dessa camisa. Achei que ela ficou muito bem resolvida. Eu vi, muito bom o vídeo, ótimo, excelente. Vamos lá. Então para a gente terminar, agora realmente é para terminar, Glauco, senão o negócio estende. Eu tenho 2 perguntas para você. Há uma possibilidade, por exemplo, de um fornecedor como o Adidas, eu falo como um todo, como eu te falei, muitas das vezes há vários especialistas, né? E quando você vê um desenho como esse da camisa de 2019, há sempre a possibilidade de um design desenhar uma coisa que é muito mais bonita. Você acha que é tão difícil assim o fornecedor olhar para aquilo que foi produzido por uma pessoa externa, tentar adaptar esse modelo, ou eles são absolutamente fechados a essa questão? Ou seja, muitas das vezes o cara desenha, mostra ali no Twitter um desenho da camisa do Flamengo que é muito mais bonita na imagem emitida do que na imagem refletida, como você explicou. Você acha que, por exemplo, o design da Adidas, eles vão no mercado, eles olham para ver o que está acontecendo, ou pura e simplesmente eles seguem uma tendência que é mundial? Ou pelo menos regional, vamos dizer assim. Tá, não, excelente pergunta. Com relação às chamadas collabs... Desculpa, Glauco, me perdoe. Essa pergunta é feita pelo André Tosini, tá? Me desculpe que eu não disse ela. Só para falar que ela também foi feita no chat pelo Ricardo Leblon, então é uma pergunta coincidência, foi feita também pelo Ricardo Leblon no chat. Bacana. Um abraço, Ricardo. Bacana. Um abraço ao Ricardo, ao André, obrigado por estarem com a gente aqui. Excelente pergunta. No caso das colaborações, que seria isso, né, as collabs, é dispendioso para a marca, embora eu acho que seja saudável você ter o auxílio externo e aí obviamente estou também advogando em causa própria, lógico, puxar a sardinha um pouquinho para nossa brasa, né? Você ter o auxílio de algum outro designer integrado com a equipe nativa, vamos dizer assim, para a produção de determinada coleção ou de determinada edição especial de camisa. Inclusive no que diz respeito a trabalho com influenciadores, que é algo que começa a acontecer com maior frequência. São as chamadas linhas assinadas. Eu sou favorável, entretanto, dentro desse processo logístico que eu acabei de falar, e eu entendo essa visão da marca sob o ponto de vista mais pragmático, a margem de lucro que você tem quando você cria essa ação, a não sei que obviamente seja um fenômeno da internet que vai lá, que fez um contrato, que vai desenhar, que vai ficar 3 meses internado junto com a equipe de produção, ou que vai visitar a fábrica mais vezes para validar o seu processo e criar essa contação de história, acaba que os caras devem pesar na balança, porque, óbvio, eles devem pesar todos esses custos aí a mais, e, obviamente, eles acabam vendo se compensa ou não fazer isso de uma maneira bem pragmática. Eu sou a favor, acho que enriquece o processo, acho que daria para a gente fazer coisas incríveis, mas também entendo o fato disso ser inviável neste momento. Talvez, num processo econômico um pouco mais avançado, em que o Brasil esteja e a marca no Brasil também esteja, muito provavelmente, é possível que isso aconteça. Mas, por agora, acho que não. Por agora, acho que não, o que é uma pena. Mas, quem sabe, né? Quem sabe isso ia ser incrível. E, por último, Bruno, você tem como compartilhar a tela e mostrar o símbolo, mostrar o logo, Bruno? Tenho sim, um minuto. Então, por favor, compartilhe, porque para fechar, isso é uma pergunta da Flávia Apolinário, que é uma menina de muito talento, uma designer de muito talento lá de Goiânia. Uhum. Eu gosto dos trabalhos dela, e conversando com ela hoje,
ela já passou por aqui, mas a gente Estão vendo? entendeu. Vê se você consegue fixar. Está fixado, Bruno? Está fixado. Beleza. Então, ela faz a seguinte pergunta para você, Glauco. Glauco, o que você acha sobre o novo logotipo da CBF que será usado a partir de 2020? Muitas pessoas da área de design e fora dele estão achando um tanto quanto distorcido. Demais. Que ao ver dela, simplesmente passa, tá dando uma ideia de movimento. Ou seja, muitas pessoas dentro e fora do design estão achando um tanto quanto distorcido, porque dá uma ideia, eles tentam passar uma ideia de movimento. O que você achou desse novo logo da CBF? Eu achei que se perdeu uma grande oportunidade de fazer algo realmente à altura da seleção brasileira. Vejo problemas importantes aí, principalmente nessa aplicação, mais especificamente, que faz uma integração das faixas ali verticais e horizontais com o fundo, do que seria uma representação do fundo da camisa da seleção brasileira, né? Tem que ver como é que isso vai ser resolvido sob o ponto de vista de aplicação, principalmente se você pensar sobre o ponto de vista de transfer ou até de bordado, como é que vai se conseguir elucidar isso daí. Acho que, de novo, o escritório que fez é um excelente escritório, mas que incorre dentro daquele problema que a gente conversou logo no começo da nossa conversa, que são escritórios que têm a metodologia, que têm grande know-how, que têm trabalhos premiados e que são reconhecidos pela qualidade do trabalho que fazem, mas que não estão habituados a trabalhar dentro do universo esportivo e, sobretudo, no universo futebolístico. Então, pelo que se foi investido e para se ter o resultado que se tem, eu acho que é um investimento ruim. A produção que se fez é uma produção que de verdade, ela não atende aos padrões que estão sendo ditos ali no sentido de flat design, de você ter reprodutibilidade para a mídia digital. Acho que a única coisa que realmente valeu a pena desse projeto, de novo, é a tipografia, que foi feita pelo mesmo escritório que fez a tipografia do Atlético Paranaense, que é um escritório muito, muito bom, um dos melhores do mundo, feito por brasileiros, né? Eu vejo muitos problemas. Eu vejo que a forma do escudo, ela continua antiquada, ela continua carregada, ela poderia ter sido melhor trabalhada, a quantidade de cores deveria ter sido reduzida, você continua tendo uma quantidade de elementos muito grande que não se adequam a uma proposta de flat design. Esse inline que você tem aqui em amarelo, antes de você ter a cor de azul mais engrossado, esse azul mais escuro, que ficou até interessante, mas, enfim, é uma variação e é uma cor a mais. Eu vejo muitos problemas técnicos aí. Óbvio, estou fazendo um vídeo sobre isso, botando cada elemento, contando, inclusive, quais são as origens do escudo e dessa cruz pátria, né, que é a cruz que a gente tem aí, que eram utilizadas nas navegações, nas naus. Ela é chamada cruz pátria porque ela remete parece ter uma pata na base da cruz, uma pata de algum animal. E por isso que ela não é uma cruz normal, ela leva esse nome. Ela era usada também pelos templários e usada também pelos dissidentes das navegações ali, que colonizaram o Brasil. Enfim, faz parte da coroa dos símbolos portugueses e tal. Mas eu acho que foi uma grande oportunidade que se perdeu de realmente se conceber um símbolo mais contemporâneo, mais moderno, que remetesse realmente a qual que era a proposta dessa nova CBF, né? E dá para a gente ter como exemplo, por exemplo, o que foi feito com a Itália, que fez esse processo transitório agora, mudou o seu escudo há mais ou menos 2 anos, se eu não me engano, eu fiz o vídeo já, ou 1 ano, no mínimo, e fez isso com bastante qualidade, conseguiu deixar mais moderno e ao mesmo tempo remeter à sua ancestralidade, coisa que a gente não conseguiu. Eu realmente não gosto desse projeto, acho que o projeto, e estou analisando somente sobre o ponto de vista técnico, admiro o escritório que fez, acho que é um escritório super gabaritado,
Só que é aquilo que eu falei, para trabalhar com futebol, para trabalhar com esporte, não basta você ter a metodologia, você aplicar metodologias que você está habituado a aplicar para o mercado corporativo, não vai funcionar. Perfeito. Bom, só nos resta agora passar a palavra para você a palavra é absolutamente sua, Glauco. Pô, imagina, ela só esteve comigo durante todo o tempo. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de vocês, pelo carinho aí com que vocês me trataram, pela generosidade que vocês tiveram comigo. Espero que o público, o pessoal que está assistindo ou que vai assistir, goste dessa pequena contribuição. De maneira nenhuma eu tenho a pretensão de ser, jamais terei de ser dono da verdade. O que eu proponho é compartilhar um pouco e cada vez mais eu descubro que é bem parco e bem pouco conhecimento que eu tenho da área e dividir o que seria uma visão do design de uma maneira agradável, porque ele está tão presente nas nossas vidas e a gente sabe disso, né? Vocês que estão comigo há mais tempo e que já acompanham o trabalho há mais tempo já sabem. Então, dizer que eu estou sempre à disposição, espero que vocês tenham gostado. Desculpa um pouco o cansaço, eu tenho trabalhado muito esses últimos tempos aí, mas eu espero que o pessoal tenha gostado e convido a conhecer o canal, quarta-feira, visitar no Instagram, acompanharem os trabalhos que a gente está produzindo. E, de novo, agradecer pela oportunidade aí do canal. Fiquei muito feliz em poder bater esse papo com vocês aí de altíssimo nível. Oxalá pudesse ser sempre assim. Bruno Baez. Opa, agradeço ao Glauco, né, por estar aqui, ter dado essa aula aí para a gente. Desculpa ter abusado aí. Foram 9 camisas aí no total, né? Era para ser 4, né? Era para ser 4. Não, mas foi tão prazeroso que, pô, de verdade, foi muito bacana o bate-papo. Se eu pudesse, eu ficaria muito mais tempo. Aí foi muito legal. Dá para a gente ficar falando sobre isso. Não provoca que você não conhece esse homem, porque esse homem começa a puxar assunto de novo. Não vou puxar, não. Vamos segurar ele aqui. Mas muito obrigado. Todos vocês estiveram aqui conosco. Tá? Boa noite. E vou passar a palavra para o Pascoal para encerrar o programa de hoje. Eu, sinceramente, eu não gostaria de encerrar, porque eu teria pelo menos mais 50 perguntas, tem tantos assuntos para conversar com o Glauco, mas nós somos limitados pelo tempo, né? Infelizmente, o tempo existe para isso, né? Para domar essa nossa fúria do conhecimento. Peço aqui a você, mais uma vez, para que faça uma visita lá na quarta-feira, porque é uma viagem na estética, no bom gosto, informações sobre esporte, sobre vários assuntos, sobre arte pop. O Glauco, ele é uma pessoa privilegiada, ele é uma das pessoas privilegiadas e, mais uma vez, o meu muito obrigado, Glauco. Obrigado mesmo por esse seu tempo aqui. Esse vídeo, ele é um vídeo de longa duração, mas também eu tenho plena certeza que será visto muitas e muitas vezes pelas pessoas, porque foram passadas informações aqui muito legais. Eu te agradeço muitíssimo. Uma boa noite para todos. Muito obrigado. Um abraço, Glauco. Um abraço, Baeço. Obrigado. Um forte abraço a todos. Uma vez, Flamengo. Bruno? Sempre Flamengo. Flamengo até morrer. E muito depois de morrer também. É por isso que eu uso esse símbolo aqui, ó. Muito depois de morrer, eu sou Flamengo. Nós estamos quebrando um protocolo que foi por sua causa. Porque o Quarta-feira dá essa impressão, né, que o Diógenes faz assim um canal super sério, né? Aquela coisa metódica, né, que é design, parece que ele vai dar aula de Picasso, no bom sentido, tá? Vai dar aula de cubismo, né? Vai dar aula de pintura na Renascença. Nada disso, o canal é super despojado, vale super a pena você visitar. Um abraço a todos, até a próxima segunda, se Deus quiser. Valeu, gente.